people, tudo bem com vocês? Joia. Eu não sei sobre o que falar nesse vídeo, sério, tem tanta coisa assim que, sei lá, eu queria fazer um tema hoje, não deu tempo de fazer a pesquisa que eu gostaria de fazer. No final tem muita gente falando sobre a vereadora que foi assassinada. Gente, eu não vou falar a respeito disso porque eu não tenho condições de falar a respeito do que eu não conheço, do que eu não sei, do que eu não estou acompanhando, do que eu não estou vivenciando. Eu sei que tá uma comoção, né, nacional lá no Brasil, mas assim, eu estou totalmente alienada disso, assim, as notícias não chegam até aqui, a não ser que você viva no Facebook, você vê fogo cruzado, né, e você não sabe no que... Você não entende, né, você, sabe, tem que parar, sentar e analisar realmente o que está acontecendo, mas isso realmente, na minha realidade dos dias de hoje, é uma coisa que eu não vou fazer, eu não quero fazer e no final das contas eu fico até, sabe, chateada de ficar vendo essas coisas, porque realmente eu estou tentando me poupar o máximo possível por razões pessoais, mas enfim, não deixa de ser muito triste, não só, né, o que aconteceu, como as pessoas também brigando por conta disso, né, tipo assim, ai, o que eu vejo mais assim, tudo bem, morreu a vereadora, mas fulano, ciclano, beltrano também morreram, ninguém fez nada de né, apelo, coisa parecida, mas pelo pouco que eu vi, assim, pelo pouco que eu vejo, tipo assim, essa mentalidade é exatamente a mentalidade de falta de, sabe, de falta da estrutura, assim, falta de conhecimento de toda a estrutura. Eu por fora já tô vendo, assim, tipo, aos poucos que, meu Deus, essa mulher não foi, né, não foi coisa de latrocínio, tipo, a mulher foi simplesmente executada, independente do que ela venha defender, que eu nem sei, eu só sei que ela era do pessoal, mas não interessa se ela tá defendendo A, B, C, se ela tá defendendo branco, amarelo, vermelho, roxo, né? Ela foi executada pelas atitudes que ela, né, tava tomando. Quer dizer, isso que é o absurdo. Não foi uma violência, foi não foi um assassinato, foi uma execução, né? Isso que dá frio na espinha, né? Esses dias eu tava editando os vídeos do Brasil, e quando a gente foi pro Brasil em 2016, né? E eu mostrei pros meninos, e os meninos ficaram assim, a gente quer ir pra lá, não sei o que e tal. E aí começou, né, a surgir, assim, por que a gente foi embora? Por que a gente não mora lá? Ai, eu pensei que ia demorar um pouco mais, assim, pra vir esse assunto, né, a respeito dos meninos, a respeito do por que a gente foi embora do Brasil, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal chamado Por que Fomos Embora do Brasil, e explica direitinho, mas a razão principal por que nós fomos embora do Brasil, número 1, violência, né? Eu fui assaltada, eu fui assim, cara a cara, o cara, sabe, tipo assim, estourou o vidro do meu carro e eu fiquei brigando, idiota eu, né, mas é o reflexo, mas fiquei brigando com a minha bolsa e ele roubou minha bolsa. Mas antes disso ele falou, ou você solta aí, né, um palavrão, ou eu te dou um tiro no meio da testa. E ele falou com uma raiva pra cima de mim, que assim, eu levei, assim, meses, assim, pra tirar aquele trauma, né, de uma pessoa ser agressiva com você, te invadir dentro do seu carro, roubar uma coisa sua. E depois, com o passar do tempo, eu comecei a ficar neurótica com relação a isso. Eu sou uma pessoa que me afeto muito com as coisas que eu vejo, que eu realmente, por isso que eu fico tentando não ver o máximo possível. E felizmente eu tenho a possibilidade disso, de não ver notícia do Brasil, não ver o que tá acontecendo lá, não ver, sabe, tudo que tá acontecendo, porque eu, quando tava no Brasil, eu via crianças na rua, eu via cachorro, sabe, à torta e direito, eu via mulheres com crianças pequenas empurrando o carrinho de... Aquilo me fazia mal. E no mínimo eu tentava fazer o meu papel de cidadão, né? Eu tentava fazer o mínimo possível pra não, sabe, tipo, não perder... Pra não andar na contravenção, assim, tipo, no mínimo com relação a impostos, com relação a... Enfim, mas com o tempo, né, quando eu tinha um negócio, assim, um estúdio fotográfico,
eu comecei a ver que a gente tava vendendo almoço pra pagar a janta. E aí as pessoas olhavam pra gente com cara assim, tipo, vocês são uns idiotas, por que vocês fazem isso? Vocês têm que fazer esse jeito, tem que ser o jeitinho brasileiro. Eu falei, eu não quero esse jeitinho brasileiro pra mim, eu não vou fazer esse jeitinho brasileiro, eu quero ir embora. E aí foi um dia que eu decidi ir embora, eu falei assim, eu não vou fazer isso, sabe? Eu não vou enganar os meus clientes, eu não vou... não, isso aqui não é pra mim, o Brasil não é pra mim, infelizmente. E isso que tava acontecendo, os meninos agora começaram a questionar, né, por que a gente foi embora, por que isso, como que eu vou, assim, eu tô num dilema agora, como começar a explicar pros meus filhos as questões do Brasil, porque não existe só a família lá, né, tipo, aliás, a única coisa que nos faz, assim, lembrar e ter saudade, se sentir, né, família, amigos e aquela zona de conforto que a gente tem com relação à língua, em relação à cultura, em relação a, né, mas eu tenho certeza absoluta que se eu estivesse no Brasil, eu não teria condições de ter filho naquela responsabilidade de falar, não, eu vou criar o meu filho, eu vou pagar as coisas pra ele, eu vou ser independente de pai, mãe, tio, papagaio, periquito, né? Muito menos ter o segundo filho. Nossa, nem pensar. A partir do momento que você quisesse, né, você colocasse na sua cabeça que você quer dar um padrão de vida, né? Porque ter filho é fácil. É só você ter filho e pronto. Não precisa de muitas coisas pra criança. E não é verdade, não precisa de muita coisa pra ser feliz. Mas a gente assim, isso que eu senti a diferença, na verdade, quando eu vim pra cá, assim... é que eu sinto na classe média, por exemplo, do Brasil, do Sul, por exemplo, que você precisa ter um carro bom, você precisa ter o celular, você não tem o celular, você tem o modelo do celular, então você tem, sabe aquela correria atrás de status, de você ter um carrão, mas ser financiado em 50 meses, entendeu? Tipo, dane-se, isso pra mim não era. Eu tinha um Fiat, que a gente chamava de tanquinho. Cara, eu comprei um Fiatzinho velho lá à vista, mas era meu, entendeu? Era meu. E chegava ao ponto, assim, que no final das contas, eu tava super, sabe, eu tava bem, assim, tipo, eu não tenho dívida com carro, por que eu vou ter dívida com carro? Não quero dívida com carro. Mas, tipo, sabe quando você sente que você tá fora é um ponto fora da curva? Eu me sentia assim, é um ponto fora da curva. Qualquer saidinha que a gente fosse lá no Brasil era no mínimo 50 reais na época, tá? Isso 2010, 2009. Eu lembro assim, tipo, cara, 50 reais é sabe, tipo assim, a gente, era complicado. Então a gente tinha que pagar financiamento de casa, pagar isso, pagar aquilo outro, pagar... Eu lembro que a média, não, eu não vou falar valores assim, tipo, mas era um absurdo se a gente quisesse ter o mínimo possível sabe, e eu contratar alguém pra ajudar, pra daí continuar a trabalhar, uma loucura, assim. Chegou o ponto que eu vi, coloquei no papel e falei assim, o quê? Se é pra trabalhar feito uma cavala pra ganhar isso aqui, pra ficar no 0 a 0, meu filho, eu vou... sabe, pra qualquer lugar do mundo, mas eu vou trabalhar no primeiro mundo. Então essa foi a minha opção de vida, assim, sabe? Essa foi que a gente chegou ao ponto de falar assim, não dá. Aí nossos colegas sendo assaltados, tinha numa época lá em 2009, já uma quadrilha, acho, especializada em assaltar fotógrafos em saída de casamento. E assim, fotógrafos, cara, no Brasil, em 10 minutos o cara faz a limpa e leva todo o equipamento sabe? Que é caro no Brasil, é caro você trocar um equipamento, não é? Ainda mais naquela época não era tão, assim, acessível como é hoje. Mas ainda no Brasil é caro, né? Tudo é muito caro. Aquilo lá é um fazendão iluminado, a gente brinca, né? Os fotógrafos brincavam, porque tudo que você, por exemplo, em Curitiba, tudo que você queria, não tinha em Curitiba, tinha que ser tudo de São Paulo, esses equipamentos, coisa e tal. Eu vinha lá do Paraguai, né? Que era lá o rapaz que vendia, assessorava todos os fotógrafos, trazia todos os equipamentos de Paris. Paris-Guai. Mas enfim, gente, o vídeo hoje tá sem pé nem cabeça. E é o meu sentimento, assim, também, tipo, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou começar a explicar pros meus filhos que a gente foi embora porque a gente não tinha condições de estar lá?
a gente tinha medo, a gente pensava neles até mesmo antes deles nascerem. Eu não consigo, assim, imaginar como que seria viver o medo, assim, sabe? Porque quando eu fui pro Brasil, por exemplo, aí em 2016, eu fiquei 2 semanas só. Mas eu preciso dizer que realmente eu fiquei muito assustada com o que eu vi, assim. E isso é Curitiba, né, gente? Curitiba é uma cidade muito bonita mesmo. Mas eu senti a pobreza no ar, eu senti ali na Salgado Filho coisas que não existiam, por exemplo, o número de carrinho de venda de cachorro-quente, por exemplo, que é claro ali na sua cara, né? Pessoas que provavelmente perderam o emprego e estão abrindo um negócio informal, né? Estão ali tentando comprar o leite das crianças, sendo que, né? Nossa, assim, histórias de pessoas que todo mundo foi assaltado, pessoas que foram rendidas nas suas próprias casas, em bairros bons, né? E sabe, né? E aí você relembra histórias, tipo, a mãe de um amigo meu que foi morta na porta da casa dela. Então, assim, eu fico pensando, como que eu vou criar meu filho nesse lugar? Tipo, eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu acho que eu não estaria no melhor lugar do mundo no momento pra mim, assim, sabe? Aqui é perfeito? Não, não é perfeito. Não é perfeito mesmo, né? A gente tem muita batalha, trabalho, a gente também tem questões como imigrante, né? Eu já sofri preconceito aqui. Eu já sofri dentro da minha casa. Uma pessoa veio aqui fazer um serviço, eu tentei me comunicar com ele, ele não... Sabe, às vezes tem uns ingleses que são truculentos, assim, né? Ele começou a falar, eu não entendi o que ele falou. Eu disse, say again. Sabe, tipo assim, o que você tá falando? O que você tá falando? Daí ele começou a me xingar, tipo, por que você vem pra cá se você não sabe falar, coisa parecida, sabe? E era bem naquela época do Brexit, e o Brexit foi uma época também que eu fiquei muito estressada aqui, porque a gente sentia xenofobia no ar. E isso era claro. Mas enfim, acho que não existe lugar perfeito do mundo. E aos poucos a gente tá passando pros meninos, né? Qual que é a realidade do Brasil, infelizmente, né? A gente vai pra lá pra férias, mas viver... Eu e o pai deles não temos planos. Se um dia eles quiserem ir pra lá, né? Vou fazer o quê? Vocês vão. O dia que vocês quiserem ir, vocês, né? Voa passarinho. Mas a nossa missão é dar o que a gente pode dar o de melhor pra vocês. E, sabe, eu penso que aqui é a melhor opção pra eles, né? Seja lá o que eles quiserem ser, aqui eles vão ter a oportunidade de estar entre os, né? Assim, sabe? Assim, eu fico até meio encabulada de falar, mas é verdade, assim, aqui sabe, tipo, é top do mundo, né? Assim, se eles quiserem ser o que eles quiserem, querem ir na área de ciência, porra, vocês estão aqui nos lugares que tem as universidades mais conceituadas do mundo. Vocês querem pra área artística? Porra, né? Londres, né? Vocês querem pra, sei lá, querem qualquer coisa. Enfim, mas eu só quero que eles sejam felizes, não interessa. Não precisam ser os melhores, não precisam ser isso, não precisam ser aquilo, não precisam ser top, não precisam... Não, só quero que eles façam o que eles gostem, né? Se eles falarem, não, mamãe, eu quero um carrinho pra vender cachorro quente, eu vou falar, ok, vamos ver onde que a gente encontra, e eu vou ser tua fã número 1, ponto final, né? Se você estiver feliz, eu tô feliz, então é essa a questão. Mas a questão é que eu não ficaria com o coração na mão se o meu filho falasse assim, quero vender cachorro quente na rua. Diferente seria se o meu filho falasse, quero vender cachorro quente lá na Salgado Filho. Cara, eu fico pensando assim, como eles devem ficar, essas pessoas que vendem na rua, como eles devem ficar assim, aterrorizados e com medo de assalto, dia sim e outro também. Ai, gente, sabe, é complicado. E a partir do momento que eu passei a ter filho, que eu falei, gente, o que eu fiz? Coloquei, sabe, porque é o mundo que é doido desse jeito. Eu sempre falo que eu sempre tive vontade de ter 4,
mas eu parei nos 2, eu falei, não, eu não, eu não vou fazer isso com 4 pessoas, deixa só 2 vindo pro mundo, tá bom. E assim, a gente tem que tentar também ver o lado positivo das coisas, é isso que eu tô tentando fazer nos últimos tempos, assim, só ver o lado positivo das coisas, tentar, sabe, enfrentar a realidade. Não é que assim, ai, não quero ver as coisas ruins, quero só ver as coisas, não, o que tá me fazendo bem, o que tá me fazendo mal, o que é ruim, mas eu tenho que aceitar, então vamos digerir isso aos poucos, né? Então, sei lá, essa é a filosofia de vida que eu tenho tomado no momento, mais minimalista possível, e não só nas coisas, como nas palavras, nas atitudes, enfim. Tá bom, gente? Então é isso o vídeo de hoje, sem pé nem cabeça, né? Vou colocar o título como bate-papo, porque é um bate-papo mesmo hoje. Hoje é como se eu tivesse, assim, do teu lado, você lavando louça e eu falando as coisas, assim. Doido, né? Tá bom, gente? Então, uma ótima semana pra todo mundo e vamos em frente, né? Vamos em frente porque não dá pra parar. O que não dá é pra parar. E se for pra chorar, que seja de rir, né, gente? Beijão pra todo mundo. Beijo, beijo, beijo e tchau.